Olá pessoal, aqui é o Leverson Faria Lamonier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou o construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou para o mundo que o homem está desde sempre compreendendo de forma equivocada os fundamentos de economia, principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu simplesmente aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Por quê? Porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? Lei da gravidade, força elétrica, proporção de Galileu, o corpo em queda livre, ou seja, essa função aqui, 1 sobre x ao quadrado. E aí esse gráfico aqui, ele explica ele explica de forma correta, ele explica de forma fidedigna todos os efeitos da economia. Ele explica corretamente os efeitos da economia, os fenômenos da economia. E outro segredo que foi revelado também foi o tamanho do espectro econômico, de 2 a 6%. Eu usei essa equação aqui, a equação de Heisenberg da física atômica, que ela tem a função de encontrar o espectro da luz. Eu usei essa equação para encontrar o espectro econômico. Veja que ela é a variação de energia, ou seja, variação de 1 sobre n ao quadrado, ou seja, essa mesma equação aqui. Essa equação de Heisenberg, ela vai ser fundamental, ela foi fundamental para a criação da física quântica. Então, ela é realmente uma equação muito poderosa. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é o fenômeno de inflação e desinflação usando um balão, usando o preenchimento de um balão. Então, presta atenção. Veja aqui. Olha que coisa interessante. O enchimento de um balão, ele na verdade, ele é um movimento desacelerado. O enchimento de um balão é um movimento desacelerado. Então, o que a gente está falando aqui é dos fundamentos de economia. Então, o que eu estou buscando aqui é sempre um maior rigor científico na análise desse gráfico, buscando analisar esse gráfico da melhor forma, aprimorando a análise, tendo um rigor científico muito forte para entender da melhor forma possível os fundamentos de economia e os efeitos da economia. Então, o que eu vou falar aqui do balão. Então, a gente precisa entender uma coisa. Você vê que o efeito... O corpo em queda livre, o sinal do corpo em queda livre, ele começa aqui, ó, desse ponto. De alta inflação e baixa taxa de juros. Ou seja, alta inflação e baixa taxa de juros, onde a economia é o quê? Mais forte. Né? Por isso que eles falam, toda economia forte tem uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Porque uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. Como eu já falei em vídeos aqui, justamente nesse ponto, no limite econômico superior de 6%, onde a economia ela é mais forte, onde ela é mais potente. Então, novamente você vai ver aqui nesse gráfico também, aí pairava aquela dúvida, aí outra dúvida, né? Pairava uma dúvida no ar, até o famoso economista Marcos Lisboa, ele falava assim, perguntando, né? Ele é famoso, cara, enfim, bem conceituado, ele fala, ó, existe uma dúvida na economia. Essa relação taxa de juros com inflação é uma relação direta, é uma relação inversa? Como é que é isso? Tinha essa dúvida. Mas a teoria econômica quântica, ela provou isso. Ela provou que realmente a taxa de juros, ou taxa Selic, está no centro desse gráfico. Aqui, ó, no centro desse gráfico está o Banco Central. Então, a taxa de juros, ela tem uma relação inversa com a inflação, mas uma relação direta com a desinflação. Então, o problema da economia é a desinflação. O que é desinflação? É o aumento desacelerado do preço. É o aumento desacelerado dos preços. Então, esse gráfico está mostrando que a maior desinflação, aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esses triângulos amarelos aqui, ó, que você está vendo aqui, ó? Esses triângulos amarelos é a desinflação. Então, o gráfico... E esses fenômenos acontecem mesmo na economia. A gente sabe que com a baixa inflação significa uma alta taxa de juros, não é? Quando você quer diminuir a inflação, o governo aumenta a taxa de juros. E esse efeito acontece mesmo, não acontece? Acontece. Então você vê que é uma relação inversa. Quando o governo aumenta a taxa de juros, ele diminui a inflação. Mas aí você tem uma desinflação maior. Então a desinflação maior está em baixa taxa de
em baixa inflação e alta taxa de juros. Então a desinflação maior está em baixa inflação e alta taxa de juros. Todo mundo sabe que taxa de juros alta não é bom para a economia. Não é bom para a economia. De forma geral não é bom. Não preciso entrar nesse detalhe. Justamente isso aqui. Porque aonde a desinflação é maior, ou seja, onde tem uma variação do preço muito maior, porque tudo é caro. Então, essa carestia, por conta de uma alta taxa de juros, ela também tem reflexo no preço. E, portanto, o preço é maior. Então, não é coisa boa. E aqui a gente é capaz de provar isso por um balão, usando um balão, o mesmo efeito. O balão ele prova também que alta taxa de juros, que é baixa inflação e alta desinflação, também é um momento ruim no enchimento de um balão, é a posição ruim de um balão. Então, esse movimento, então a gente precisa entender aqui, ó, de 6 para 2 é o movimento acelerado. Aqui é 6, aqui é 2, é o corpo em queda livre. Então a velocidade em 6 é menor do que em 2, certo? É menor do que em 2, que é um movimento acelerado. Correto? Beleza. Agora, a desinflação, que é de 2 para 6, é esse movimento aqui, ó, de baixo para cima. Então, nesse primeiro momento aqui, a velocidade, nesse primeiro momento, ela é maior do que lá em cima. Então, isso aqui é um movimento desacelerado, porque a velocidade inicial aqui embaixo é maior do que lá em cima. Então, isso é um movimento desacelerado. Então, esse movimento, esse efeito, ele acontece também no enchimento de um balão, né? Um exemplo de inflação é você encher um balão. Então, veja esse balão. Aqui a inflação está baixa. Então, o que eu faço? Toda vez que a gente vai encher um balão, a gente não enche mais fortemente no primeiro momento, ele cresce rapidamente no primeiro momento, e dá aquele pulo muito forte. Pois é justamente o efeito desse gráfico, que esse gráfico está mostrando de 2 para 6. Então, nesse primeiro momento aqui, a inflação é baixa, mas a desinflação é alta. E aí você continua aumentando, você continua enchendo o balão, ó. Só que à medida que ele está aumentando, o balão está ficando mais inflado, ele cresce mais lentamente. Ele cresce mais lentamente, até ele chegar no limite que ele não cresce mais. Então, no primeiro momento dele aqui, ó, nesse primeiro momento, a desinflação é alta, a inflação é baixa, mas à medida que você continua enchendo o balão, ele vai diminuindo a desinflação, mas ele está aumentando a inflação de forma desacelerada até chegar no limite, que é justamente isso aqui, ó. Ele chega nesse limite desse gráfico aqui, nesse limite máximo da economia de 6% e cai numa colinearidade inflacionária que ele não cresce mais. Que todos os pontos estão no mesmo plano. Olha aqui, ó, novamente, ó. Ele cresce muito rápido, aí você vai, ó. Aí você vê que o crescimento dele é mais lento. É justamente esse corpo aqui, ó, de 2 para 6, um movimento desacelerado. Então, o enchimento de um balão é um movimento desacelerado, esse sinal, ó. Aí, ó. Ele chegou no limite dele, ele não cresce mais. Agora, tem um detalhe. Aí eu vou provar por esse balão, todo mundo sabe que em 2, vamos pegar em 2, que é uma alta taxa de juros, um par ordenado aqui, ó. Alta taxa de juros não é bom para a economia. Então, todo mundo sabe que baixa inflação e alta taxa de juros não é bom para a economia. E aonde tem a maior desinflação. Mas quando você quer encher um balão, como que você deseja um balão? Aqui, ó. Aqui é baixa inflação, alta taxa de juros, alta desinflação. Você gosta de um balão desse tamanho? Você comprou esse balão. Você gosta de um balão desse tamanho? Não, você gosta de um balão desse tamanho, que esse tamanho está nesse limite. Você não gosta de um balão desse, você comprou um balão para ele estar cheio, não para ficar desse tamanho. Não é assim? Então, o próprio enchimento, o próprio balão, ele mostra que nesse momento que você tem uma baixa inflação, uma alta taxa de juros, uma baixa e uma alta desinflação, que é esse balão desse tamanho, enchido dessa forma, você não quer esse balão só com esse enchimento. Você quer ele lá, ó.
desse tamanho, ou seja, aonde a economia é melhor, que está no limite dela. Você quer um balão desse, né, com essa inflado desse tamanho aqui, ou seja, aqui é onde a economia é melhor, e não aqui, ó. Esse ponto é lá em baixa inflação, alta desinflação e alta taxa de juros. Então você explica esses fenômenos da economia usando um balão. Então o enchimento de um balão é um movimento desacelerado. Esse movimento aqui, ó, de 2 para 6. Onde nesse de 2 para 6, a velocidade em 2 é maior do que a velocidade em 6. Ou seja, o enchimento desse balão. Existe isso na literatura? Não, não existe na literatura econômica. Mas o balão é um exemplo notório da lógica de inflação que a gente vê, né? Então, é aquilo que eu chamo de realidades contraditórias. Então, é uma outra realidade, possivelmente nunca ninguém explicou que um balão, o enchimento de um balão, na verdade é um movimento desacelerado. É isso aqui, entendeu? Então, isso aqui é uma realidade que eu chamo de realidade contraditória, porque dentro de uma realidade existem outras realidades dentro de uma mesma realidade. Então, é o caso da lei da oferta e demanda. Ninguém olhou, ninguém aprofundou na lei da oferta e demanda. Só que eu vou buscar outras realidades que estão por trás da realidade da lei da oferta e demanda tradicional, e ela vai mostrar esse gráfico aqui, ó. Da ação humana, ele mostra de forma fidedigna os efeitos da economia, a forma correta dos efeitos da economia. Então precisa só saber ler esse gráfico, tem que saber ler esse gráfico, extrair as informações que não tem erro. Então esse gráfico aí abarca todos os efeitos da macroeconomia, microeconomia, tudo, entendeu? Ele é o santo grau da economia, então ele explica todos os efeitos da economia, e isso é economia fundamental. Ele fala onde a moeda é forte, onde a moeda é fraca, onde tem a maior variação do preço, a menor variação do preço. Porque na economia a gente está preocupado com isso, entendeu? A estabilidade da moeda, entendeu? A estabilidade da moeda, a estabilidade do preço, a riqueza. Então esse gráfico aqui mesmo. Então o que eu fiz aqui, novamente, é sempre aprimorando na análise, né? Buscando um rigor científico mais profundo possível, para a gente entender de fato os fundamentos da economia, os efeitos, entender corretamente os efeitos da economia, porque isso que é importante, isso que é o caminho da prosperidade econômica universal. Então, na verdade, a prosperidade econômica universal está aqui, ó, nesse ponto, ou seja, esse ponto aqui no limite da economia. E aqui no limite superior da economia que você é o quê? Você fixa a taxa de juro neutra. Por quê? Porque já não tem mais variação do preço, a desinflação é zero, então é aqui que você fixa a taxa de juro neutra. E essa taxa de juro neutra fixada é uma taxa de juro negativa. Obrigado.